para gravar a aula, tá bom? Eu vou gravar para que ela fique disponível para vocês depois e para que também ela fique acessível para os colegas que não conseguirem logar. E a gente sabe que, infelizmente, isso pode acontecer, né? É um problema, né? Porque isso diz respeito aí, às vezes, o colega não tem o recurso, ou tem problema com a internet, mas pelo que eu estou vendo, tem bastante gente conseguindo acessar. O Alan também chegou, vamos lá. Olá, Alan, como vai? Seja bem-vindo. Ok, pessoal. Ixi, o olá do Alan saiu todo torto. Só com olá com C cedilha, mas tudo bem. É, então, Thaís, é o que eu imaginei. É isso que você falou mesmo, os colegas estão sem computador. O que dá para a gente fazer é o seguinte: como eu falei, eu vou gravar a aula e aí ela vai ficar disponível o link, porque vai estar no YouTube. Se elas tiverem celular, elas podem acessar a aula toda depois, tá? Eu vou ver se eu consigo, no nosso próximo encontro, se por conta da suspensão das aulas, por conta do decreto do governador e tal, se a gente consegue fazer ao vivo no YouTube também. Então, quem tiver sem computador vai conseguir assistir a aula em tempo real, tá bom? Legal. Vitória também chegou. Deixa eu só dar um alô para a Vitória. Ai, professor, dá bom dia, boa noite para todo mundo. Calma, já vai começar. Já vai começar. Vitória, olá, querida. Bem-vinda. O meu volume aqui melhorou? Não melhorou? O meu tá no máximo aqui. Tá todo mundo conseguindo me ouvir ou tem alguém além da Epamineusa com problema? Dá um alô aí, gente. Se vocês não conseguirem falar por áudio, podem dar um alô pelo chat também, tá? Dependendo do computador. Beleza. Tá. Epamineusa, eu vou falando por aqui. Tá no máximo o meu volume, eu vou deixar aqui o fone bem próximo, tá? Mas se você não conseguir ouvir tudo, vai ficar gravado, a aula não vai ser de 3 horas, fica tranquila. E aí você pode ouvir com mais calma ainda hoje, tá? Então fica tranquila que vai dar tudo certo. Tá bom? Então deixa eu compartilhar com você. É, beleza, perfeito. Imagina, Camineuza. É, ar- a Thaís deu a sugestão. Tá, fica tranquila, fica tranquila. A Thaís deu a. Imagina, fica à vontade. A Thaís deu a sugestão para os que estão aqui para falarem pelo chat. Eu vou conseguir ver, fiquem tranquilos, tá bom? Se vocês quiserem deixar o áudio de vocês no mudo, o áudio de vocês, tá? O áudio de vocês falarem. Tem um microfoninho na tela de vocês, aí vocês ativam o mundo, tá? E aí acho que vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Sugestão, tá? De compartilhar a minha tela com vocês. O Márcio chegou também, seja bem-vindo. Vou compartilhar minha tela com vocês.
Perfeito, tá? Então, deixa eu... Peraí que vai acessar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deem um ok aí pelo chat, só para ver se está funcionando. Ok? Tá vendo, né, Vitória? Legal. Tá, bacana. Só vendo o PF, ok, ok. Não vejo a imagem. Roberto, ok. Daqui a pouco atualiza, tá, Márcio? Ah, agora sim, beleza. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a apresentação aqui com vocês. Agora eu não estou vendo o chat, mas conforme forem aparecendo dúvidas, vocês podem digitar no chat e aí eu falo com vocês depois, tá? Pode digitar lá, sem problema. Pergunta sobre tal assunto, a gente volta, ok? Então vamos lá. Deixa eu só movimentar um pouquinho aqui essa bolinha. Essa bolinha, teoricamente, era aparecer o meu rostinho, né? Mas pelo jeito não vai aparecer, mas a gente segue aqui. A gente poderia manter contato visual. Então vamos nessa. Teorias do desenvolvimento. Então a gente tem seguido o caminho, que eu não vou repetir aqui, mas vocês sabem bem, até porque ele está na aula online, a anterior, que já está, que eu gravei sozinho, sem a presença de vocês, né? E ela tá lá para vocês ouvirem e anotarem, estudarem quanto quiserem. Então, a gente fez um percurso, né? Um percurso da psicologia da educação como uma área que ela é interdisciplinar, é uma área que não é só da psicologia, nem só da educação, mas que ela precisa da contribuição de várias áreas, e não só da psicologia e da educação, pensando naqueles que trabalham como ciência e como profissão na educação, mas todas as pessoas, né? A sociedade, as políticas públicas, a... Gente, quem for chegando, eu vou pedir para vocês, nesse momento, deixarem o fone de vocês no mudo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês acessem pelo chat, vocês podem deixar as dúvidas lá. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? A cada parte eu vou parando, respondo perguntas que tiverem, porventura, e a gente volta, porque aqui não consegue ainda ser tão dinâmico quanto na sala de aula. Mas a gente vai chegar lá, vamos lá. É provisório também, né, por enquanto. Pois bem, então, se é uma área, a psicologia da educação, uma área interdisciplinar, então a gente precisa saber qual o problema ou quais as perguntas, quais as questões que a gente tem diante de nós. Então, foi aquela aula que nós vimos, a educação no Brasil de 1500, desde do início da colonização brasileira, né, quando nós éramos ainda Ilha de Santa Cruz, passando por todos os períodos, colônia, império, as várias formas da República, até 1996, que foi a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que tem sido atualizada até hoje e que elas dão um corpo uniforme para as práticas de educação no Brasil. Então, isso é importante porque a gente demorou basicamente quase 500 anos para chegar numa uniformidade. Então, a realidade que a gente vive hoje na educação, ela é muito nova, ela é muito recente. Então, 96, a gente está falando aí de pouco mais de 20 anos, né, de 24 anos, agora em 2020. Historicamente, isso é muito pouco. A nossa Constituição Federal não tem, ela é um pouquinho mais velha, mas não tanto. A Constituição Federal tem 8 anos a menos, né, ela é de 88. Então, a gente tem um desafio grande para consolidar processos educacionais, porque processos são essas operações contínuas, e o que a gente olha para a educação no Brasil, por exemplo,
é de uma série de processos descontinuados, processos que se iniciaram, bons ou ruins, com uma visão laica ou religiosa, mas que foram descontinuados. E aí a gente tem essa possibilidade a partir da Constituição Federal e agora a partir de 96 com a LDB que é atualizada. Isso falando em política pública, educação como direito do cidadão e dever do Estado. E aí a gente tem esse grande cenário complexo que envolve não só os professores lá na linha de frente nas escolas, mas os psicólogos, que poderão, quem sabe, atuar como psicólogos escolares dentro das escolas públicas, é um desafio que está diante da gente, e tantas outras coisas que nós podemos contribuir. Uma delas é responder a pergunta como nós aprendemos. E aí isso foi outra aula que nós vimos, né, que é justamente a aula passada. Então, como nós aprendemos, aliás, as 3, 4 últimas aulas, a gente então entendeu como é a proposta do behaviorismo radical, a análise experimental do comportamento a partir do Skinner, dos comportamentos que são reforçados, que são, portanto, operantes, modificam o meio, que modificam o organismo, e que podem ser reforços negativos ou positivos, ou seja, os positivos mantêm o comportamento e os negativos extinguem. E a gente entendeu que para Skinner todo organismo, toda pessoa, todo ser humano pode aprender, considerando, claro, as suas questões filogenéticas, ou seja, a sua herança, qual a capacidade orgânica que essa pessoa tem, será que ela tem algum problema neurológico? Será que ela está no seu pleno funcionamento? Assim como também o seu ambiente social e o seu ambiente, a sua história pessoal, ontogenética. E é um tripé que sustenta o comportamento operante. Então, cada comportamento que nós temos, ele tem esse tripé, a história orgânica, a história pessoal e o ambiente cultural, social, que sustenta e diz que se aquele comportamento ele é adaptável ou não, se ele é aceitável ou não, se aquele comportamento ele tem que ser mantido ou ele tem que ser extinguido. Se a gente pensar a sala de aula como ambiente, então, existem vários comportamentos que são reforçados, às vezes de maneira equivocada, porque às vezes existe o reforço positivo para comportamentos que não são admissíveis, e tem comportamentos que são reforçados negativamente, são extinguidos justamente porque não se entendeu que aquele comportamento tinha que ser mantido, né? Ou até por um desconhecimento do que é reforçador ou do que não é. Então, a gente fez esse percurso e talvez a grande lição que a gente tem ao olhar para o comportamental, para o behaviorismo radical, é que para o Skinner e para toda a escola do behaviorismo, todo organismo pode aprender. Desde uma criança que tem uma situação orgânica, social, cultural e na sua história pessoal que favorece uma aquisição de conhecimentos, de aprendizados, ou seja, ela tem uma relação com o ambiente que os seus comportamentos são adaptativos, são reforçados e ela mantém. Assim como eu posso ter uma criança, por exemplo, autista, que tem uma dificuldade, quiçá, orgânica, ou pelo menos na sua história, que não permite que ela tenha a mesma relação social, por exemplo, por limitações que estão postas no diagnóstico do espectro autista, mas essa criança também pode aprender. A criança ou adolescente com síndrome de Down também pode aprender. Essa é uma lição muito, muito bonita, muito bacana que a gente aprende com o behaviorismo radical. Outra coisa é que a punição não é um caminho bacana. Então, punir o estudante, a criança, é estímulo aversivo. A criança não manterá o comportamento. Não vai rolar. Deixa eu ver. Márcia ingressou. Tá, beleza. Então, vamos seguindo aqui.
Deixa eu ver. Bom, o pessoal está aqui na conversa ainda. Então, partindo do Skinner, a gente estudou Piaget, a gente estudou Vygotsky. Na aula em vídeo, a gente estudou o Vallon. Hoje a gente vai ver, basicamente, Piaget e Vallon. Por quê? O behaviorismo não tem uma teoria do desenvolvimento, ok? Ela não tem uma teoria de desenvolvimento aos moldes do Piaget, aos moldes do Vallon, aos moldes de um autor que a gente não vai ver agora, mas o Erik Erikson. Não tem uma teoria que aponta para como se dá o desenvolvimento da criança até ela se tornar, do bebê até ela se tornar um adolescente, um adulto. Não tem. Não tem porque ela se preocupa com o comportamento e nas relações com o ambiente. O Vygotsky, a gente não vai fazer o recorte do Vygotsky agora, porque, de uma certa maneira, o Vygotsky trabalha numa outra perspectiva que ela não é tão da teoria do desenvolvimento aos moldes do Piaget. Ele conversa muito, o Vallon conversa muito com o Vygotsky, mas talvez para nós valeria a pena, e essa é a minha proposta de aula hoje, a gente olhar comparativamente a teoria do desenvolvimento no olhar de Vygotsky e no olhar de Vygotsky, não, perdão, no olhar de Piaget e no olhar de Vallon nas suas teorias. Então, qual que é a diferença? Todos eles, todos quatro, Skinner, Piaget, Vallon e Vygotsky, todos eles têm uma teoria da aprendizagem, como as pessoas, como o ser humano aprende as coisas. A gente viu isso nas aulas anteriores. Agora a gente vai falar da teoria do desenvolvimento. E essa teoria do desenvolvimento significa que o ser humano ele vai gradativamente atingindo novos conhecimentos, novas capacidades, novas possibilidades de interagir com o mundo, que faz com que ele saia daquela situação de um bebê, passe por determinados estádios ou estágios, até se tornar um adulto, ok? Então, a nossa trajetória hoje é essa. Bacana, vi que o Alan agora está vendo. Então, vamos lá, ok? Eu tenho essa figura aqui da bebezinha, né, do bebezinho até essa figura que lembra uma mulher um pouco mais velha, mas a ideia é falar das fases do desenvolvimento. Então, vamos lá, das fases, ou a gente vai pensar nisso também, por que não é fase, por que é estádio ou estágio, a gente vai falar sobre isso também. Então, bora. Então, vamos lá. Então, a gente pode começar, eu só colocar aqui, vejam que eu coloquei lado a lado, Piaget, agora numa versãozinha mais madura, mais idosa, e o Henri Vallon, uma versãozinha aqui de meia-idade. Duas coisas que eu quero apontar para vocês. Primeira coisa, quando eu faço essa comparação, coloco o Piaget de um lado e o Vallon do outro, não é, de novo, para comparar quem está certo, quem está errado, se o Piaget é melhor, se o Vallon é pior, o Vygotsky não está aqui porque ele é ruim. Não, não tem esse senso valorativo. Eu sei que é muito improvável que vocês pensem assim, mas eu acho importante pontuar, porque a comparação é mais para ampliar as nossas compreensões sobre em que os autores se assemelham e aonde há diferença no pensamento deles, nas suas propostas. Realmente não é uma ideia valorativa, tá? Então, isso é o primeiro ponto. A gente mostra para a gente ter uma visão geral. Segundo, quando eu coloco primeiro estágio e primeiro estágio, né, Piaget, primeiro estágio, e Vallon, primeiro estágio, não significa que eles têm o mesmo número de estágios e que as idades são simétricas, né, que eles usam os mesmos parâmetros. Eles partiram de propostas, de visão de mundo diferente, então Piaget é suíço, o Vallon é francês,
Eles viveram contextos de ciência, culturais, sociais diferentes e se relacionaram com o assunto do desenvolvimento de forma diferente. Então, é esperado que eles tenham visões relativamente diversas sobre alguns assuntos, nesse caso, por exemplo, desenvolvimento. Então, estou colocando aqui os dois autores justamente para a gente comparar a perspectiva dos dois autores e perceber as diferenças, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo... Antes da gente começar, eu vou começar pelo Piaget, mas antes disso, reparem, Piaget usa a palavra estágio e Vallon usa a palavra estádio. No fim das contas, a noção não é tão diferente. A gente está falando aqui de fases de desenvolvimento que tem uma característica que pode, então, ser categorizada e ter um nome, e que em algum momento, aproximadamente em determinada faixa etária, há uma passagem de um momento para outro. Então, a palavra estágio ou estádio, ela não tem um sentido tão diferente, mas é importante dizer que Piaget usa estágio e Vallon usa a palavra estádio, ok? Mas, em suma, não são diferenças tão grandes assim, tem mais a ver com a preferência dos autores pelas palavras, ok? Então, dito isso, a gente parte aqui para Piaget, ok? Então, de vez em quando eu vou abrir a tela aqui para ver se o pessoal está por aqui. Então, a Priscila entrou, a Priscila saiu, tá. Então, a sala está crescendo, legal. Lembrando que a sala está sendo gravada e a gente depois disponibiliza para vocês no YouTube e também com o link lá na área do aluno, tá bom? Então, vamos lá. Piaget, esse senhor garboso aqui. Então, ele vai falar que nós, seres humanos, organismos, nas suas interações com o ambiente, passamos por quatro estágios. E nesses 4 estágios, que vão desde o nosso nascimento até os nossos 15, 16 anos, nós saímos desse momento de um não saber, mas com alguma capacidade de interação com o ambiente. Eu já falei isso em aulas muitas vezes, e vocês também construíram muito comigo esse pensamento, de que o bebezinho nasce sabendo alguma coisa? Não, certamente não. Mas ele nasce com a capacidade de interagir. A gente falou disso no outro vídeo, ele nasce com a capacidade de sugar, de agarrar, depois se manifesta sua capacidade de visão binocular, que a gente consegue ver objetos 3D. Por quê? Para sobrevivência, para que ele possa interagir com o ambiente, para que ele possa mamar no seio da sua mãe, na mamadeira, para que ele possa interagir com o meio. E aí o Piaget vai dizer que quanto mais a gente interage, quanto mais o organismo interage, é ativo nessa interação com o meio, a partir das suas capacidades sensório-motoras, no princípio, mais conhecimento ele vai desenvolver e que ele vai se colocar diante de conflitos, diante de situações, problemas, ou seja, coisas que ele precisa lidar, e que vai buscar, então, a equilibração, voltar a ter uma relação mais fluida, mais possível com o ambiente, o organismo. E que aí ele vai utilizar a acomodação e a assimilação. Num primeiro momento, mais a acomodação, que é essa capacidade, essa necessidade de mudar a si mesmo, de então se adaptar às questões que o ambiente coloca, mas também fazendo a assimilação, que é transformando a situação, resolvendo o conflito, mas a partir das coisas que já se aprendeu. Isso a gente viu nas outras aulas, só retomando. Então, para falar desse primeiro estágio para Piaget, que é inteligência sensório-motora, ok? Primeiro estágio, inteligência sensório-motora. Então, ela tem início com o nascimento até aproximadamente os 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e enfatiza essa inteligência inata do ser vivo. De novo,
Ah, então o professor está sendo incoerente, né? Porque inteligência inata, então a criança já nasce inteligente. Não. Inteligência aqui tem a ver com uma capacidade de interação, que é inata. Algumas delas, outras já estão ali geneticamente, mas vão se desenvolver no decorrer, no transcorrer dessa vida inicial, do 0 até os 15, 16 anos da criança e depois do adolescente. Então, o que é essa inteligência inata? Ou ela é a capacidade natural que todo indivíduo apresenta para enfrentar os problemas e conflitos encontrados no ambiente, ou seja, situações de problema e conflito que vão nos permitir, então, interagir de formas novas, diferentes, vão aumentar a nossa interação em termos de intensidade com o ambiente e vão permitir a aprendizagem, o nosso próprio desenvolvimento. Porque através dessa equilibração, nós vamos chegar a novos aprendizados. E aí ela parte dessa experiência com os objetos, que é realizada através dessa tal inteligência inata, que ele pontua que é imprescindível para se construir o pensamento, isto é, para que a criança consiga simbolizar. Então, quando fala que a criança simboliza, ainda não é no nível do abstrato, não é no nível de uma linguagem, porque uma criança de 1 ano até 1 ano e meio ainda não fala, pelo menos como fala uma criança de 3, 4 anos, pensando em um desenvolvimento esperado, né? Mas ela consegue simbolizar, ou seja, o que é o símbolo? A gente está falando de representação. Não é a mesma representação, essa capacidade de dar sentido para as coisas, de olhar uma mamadeira e saber que aquilo no futuro vai ser o mamá, o tetê, vai ser o objeto no qual ele se alimenta, ou olhar para a mãe ou para o pai e saber que ali ele pode ter colo. Isso é uma capacidade de simbolizar, mas como que ela se dá? Através dessa experiência com os objetos. E como é que a criança experimenta? Através da sua capacidade sensório-motora. Então, todo esse primeiro estágio, ele se dá ao redor dessa inteligência sensório-motora, que é essa capacidade da criança interagir com os objetos que estão diante dela, para que então ela possa simbolizar, possa dar sentido para o mundo e para as coisas que estão ao redor. Então, essa é a característica dessa fase que se dá mais ou menos do 0 até os 18 meses de vida. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no site. Tem gente que está entrando, saindo. Tá, eu estou observando aqui, qualquer problema vocês vão me falando, tá, gente? Vamos seguir? Legal. Então, esse é o Piaget. Lembrando que o Piaget tem 4 estágios, ok? O Vallon tem 7 estádios. Então, o Vallon, é importante dizer isso, acho que esse é um ponto importante para apresentar para vocês. De novo, a questão do Vallon. Então, o Vallon, ele parte de uma visão do materialismo histórico-dialético, ou dialético-histórico, enfim, do Karl Marx, do Engels. E aí ele pensa, o que ele pensa? Muito parecido com o Vygotsky, de que é o social que vem antes dos objetos físicos. Então, antes da criança interagir com um objeto físico, com esses objetos que estão no ambiente, ela vai interagir com o social. Então, ele vai dizer que a interação é importante, que as capacidades motoras da criança são fundamentais. Ele entende motor como psicomotor, porque a gente vai ver ali que ele faz do motor afetivo. Afetivo é outra coisa, mas ele junta essas capacidades e ele vai entender que antes de entrar em contato com um objeto físico, eu entro em contato com um objeto social. Porque é no social, que na visão do Vallon, que são definidas as nossas relações aí simbólicas com o mundo ao nosso redor. É diferente
de Piaget. Lembrem, Piaget é biólogo de formação. Então, ele parte de uma noção biológica do organismo para chegar, então, na psicologia e depois na epistemologia. Já Vallon, embora fosse médico, ele parte de uma noção mais social, ok? Então, vamos ler aqui juntos. Então, esse primeiro estágio, o primeiro de 7, tá? Ele começa por essa que é chamada impulsivo e emocional. Impulsivo e emocional, mas o que é isso? Primeiro, a gente vê a diferença em termos de idade do primeiro estágio do Piaget para o estágio primeiro do Vallon. Então, tem início com o nascimento, mas vai até o primeiro ano de vida. E que tem uma predominância do conjunto motor afetivo e da direção centrípeda, caracterizada pela exploração do próprio corpo, do sujeito, das suas sensibilidades internas e externas, próprio esteroceptiva. Vamos explicar isso de outra maneira. Primeiro, essa direção, ele faz uma distinção que é o seguinte: quando ele fala que é impulsivo emocional, ele está dizendo que a criança de 0 anos até 1 ano de vida, ela está utilizando no seu desenvolvimento as suas capacidades motoras ou psicomotoras e também afetivas, as suas emoções. E esse aspecto emocional, afetivo, é muito importante para o Vallon, porque ele também vai dizer que o motor, que o afetivo, ele vem antes do pensamento, vem antes da linguagem. Assim como o social faz o intermédio entre as coisas físicas, o afetivo vem antes. E isso vai aparecer na teoria do desenvolvimento dele. Então, ele vai dizer que até 1 ano de vida, a criança, predominantemente no seu desenvolvimento, é através da sua motricidade, dos seus movimentos, do seu psicomotor e dos seus afetos, das suas emoções, dos seus impulsos. O impulso por brincar, o impulso por chorar, por fome, porque está desconfortável, porque a fralda está suja, porque está com cólica, porque está com sono, porque não está com sono. E isso se manifesta em afetos, que a gente observa nos sorrisos, no choro, mas que essa coisa motora, ela é animada através do aspecto emocional, afetivo para o Vallon. E é interessante que o Vallon ele vai colocar o aspecto das direções, né? E a gente vai ver, depois eu explico melhor para vocês quando aparecer a outra direção, mas ele vai falar que existem coisas que nós nos desenvolvemos e aprendemos numa direção para si mesmo, né? Que seria a direção centrípeta, e existe a outra direção que nós vamos ver à frente, que é a direção para o outro, para fora. Então, que a criança, nesse primeiro estágio impulsivo emocional, ela está, até 1 ano de vida, voltada para si mesma, direção centrípeta, caracterizada porque ela explora o seu corpo, pega o pezinho, leva para a boca, ela sente a sua cólica e chora, ela sente a sua fome e chora, ela se percebe. E aí, por que próprio estereoceptiva? Porque, através das suas capacidades sensórios-motoras, a criança vai perceber o mundo externo, o mundo próprio, né, o seu próprio corpo, e as coisas que acontecem dentro do seu corpo, como a fome, a cólica, as vontades, né, de satisfazer as necessidades fisiológicas, como o xixi, o cocô, essas coisas todas são na direção de si mesmo. Então, a criança, embora interagindo com o ambiente, para Vallon, isso está predominantemente posto a partir realmente através dos aspectos motores, mas também afetivos, e dirigido a partir de si mesma. É como se a criancinha fosse autocentrada. Não falar egoísta, mas ela está voltada para os seus próprios aspectos, mas também se desenvolvendo, também aprendendo
sobre as coisas no ambiente a seu redor, mas ainda muito voltado para si mesmo. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo. Beleza, mais gente entrando. Vamos lá, galera. Então, dá para perceber a diferença entre o primeiro estágio do Piaget, que é a inteligência sensório-motora, e o primeiro estágio do Vallon, que é impulsivo emocional. Piaget não coloca os aspectos emocionais, ele vai falar dessa interação que coloca diante de conflitos, que vão buscar equilibração, e que esses conflitos e essa inteligência, essas capacidades inatas vão permitir a construção do pensamento e a capacidade de simbolizar, de dar sentido para o que acontece, e já Vallon aumenta esse período, encurta esse período de 0 a 1 ano e dá um olhar para o conjunto motor afetivo, ou seja, não é só a motricidade, a psicomotricidade, tem um aspecto afetivo e a criança está mais voltada em direção de si, a exploração do próprio corpo, das suas sensibilidades internas e externas. Ok? Ok. Então vamos lá. Então vimos aqui. Tá. Próxima fase. Segundo estágio do Piaget e o segundo estágio do Vallon. Então, o Piaget, ele vai chamar o seu segundo estágio de representação pré-operatória. Quem é da área da educação já ouviu isso muitas vezes, né? Mas vamos tentar olhar do ponto de vista como psicólogos e psicólogas em formação, tá? Porque essas mesmas fases vão nos ajudar, por exemplo, a quais atividades nós vamos utilizar para a criança que chega para nós, às vezes para um psicodiagnóstico, por demandas escolares, por demandas de desenvolvimento de capacidade mesmo cognitiva, e a gente precisa ter uma base para entender o que se espera dessa criança. Olha que bacana. Então, as teorias do desenvolvimento podem nos ajudar também como psicólogos, não só na educação, mas em todas as áreas onde nós atuarmos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Piaget. Então, o Piaget tem aqui o seu segundo estágio, que é chamado de representação pré-operatória. E o que é essa representação pré-operatória? Ele vai falar que ela efetiva-se até os 7, 8 anos de idade, aproximadamente, e configura-se pela possibilidade de representação, pela capacidade de pensar simbolicamente. Ou seja, por que ela efetiva-se até dos 7 aos 8 anos, aproximadamente? Porque ela começou a partir de 1 ano e meio de idade da criança e foi até essa faixa dos 7, 8 anos. Então, durante esses aí 5 anos e meio, né, de vida, entre 1 ano e meio, 18 meses de vida, até os 7, 8 anos de idade, a criança vai configurando e vai desenvolvendo essa capacidade de um pensamento que é simbólico e é abstrato. E por que isso é importante? Para que a criança desenvolva a linguagem. E por que a linguagem é tão importante? Porque a linguagem, isso é o Vygotsky que diz, o Piaget sabe da importância da linguagem. O Vygotsky vai dizer que é a linguagem que nos introduz e nos liberta do organismo, e a linguagem é que vai formar o nosso pensamento. O que o Piaget está dizendo é o oposto do Vygotsky. E quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? São questões epistemológicas, é para a gente pensar e pensar os nossos casos a partir disso. Ou fazer pesquisas e ir adiante e olhar como isso funciona na população brasileira, nas nossas crianças, né? Mas o ponto é que, para Piaget, diferente de Vygotsky, o pensamento vem antes da capacidade, vem antes da linguagem. Então, essa capacidade de pensar simbolicamente que vai permitir a criança ter a linguagem. De eu falar para a criança,
quer banana? E ela vai falar assim, quero, mesmo que ela não veja o objeto concreto banana. Quer brincar? E ela vai falar assim, quero brincar, ou não, não quero brincar. Difícil a criança falar isso, mas pode ser. Não quero brincar. Por quê? Porque simbolicamente, por meio da linguagem, ela sabe o que é brincar. Só que para o Piaget, isso foi uma capacidade de pensamento simbólico abstrato que permitiu que então a criança, até os 7, 8 anos, fosse introduzida na possibilidade de representar e de pensar simbolicamente, e aí, de fato, ser introduzida totalmente na linguagem. Então, representar um objeto por meio de um símbolo, de uma imagem mental, de uma abstração, é algo que para o Piaget se configura até os 7, 8 anos de idade. Vocês querem um exemplo de alguma coisa assim que para a criança é muito difícil? É você falar, por exemplo, eu vou usar uma referência aqui, espiritualidade mística, religiosa, mas é alguma coisa que pode ser muito comum. Alguém dizer assim para uma criança de 3, 4 anos, assim, olha, Jesus é o bom pastor e nós somos as suas ovelhinhas. Ou Jesus é o bom pastor e cuida das suas ovelhas. Se a gente fala isso para vocês, é bem provável que vocês pensem, bom, Jesus é o pastor porque ele cuida das pessoas como um pastor cuida bem de uma ovelha, mesmo que eu nunca vi um pastor, mesmo que eu nunca fui para o campo para ver de fato como, objetivamente, como um pastor cuida de uma ovelha, mas eu observo, a parte, ou pelo menos eu consigo imaginar abstratamente que se Jesus cuida bem das suas ovelhas, é porque ele cuida bem das pessoas, ou cuidou bem das pessoas durante a sua vida encarnada aqui entre nós, né? Na história está posto isso. Agora, se a gente fala essa mesma frase para uma criança de 3, 4 anos, ela pode imaginar Jesus com um monte de ovelhinhas brancas, malhadas, pretas, de todas as cores possíveis, cuidando delas, levando elas para tomar água, penteando a sua lã. Por que a criança faz isso? Porque a criança ainda está desenvolvendo a sua capacidade de pensar simbolicamente. Então, essa coisa de representar um objeto por um símbolo, e esse símbolo ser totalmente abstrato, uma imagem mental que represente um outro sentido, para a criança ainda não é possível. Por que isso é importante para a gente, para a psicologia da educação? Porque se eu sei disso, eu vou atuar com essas crianças, com essa criança ou com essas crianças, de uma forma que respeite a sua fase de desenvolvimento. Ou seja, não dá para eu falar com uma criança como eu falo com vocês, adultos, e já atingindo já todo o seu nível de desenvolvimento, segundo a proposta de Piaget, entendem? É diferente de eu falar, mas por que isso acontece? Para Piaget, é porque a criança, até os 7, 8 anos, ela ainda está desenvolvendo essa sua capacidade de pensar simbolicamente, de representar um objeto por meio de um símbolo. A partir dos 7, 8 anos, a criança provavelmente vai conseguir entender essa figura. Ok? Vocês estão me ouvindo, estão correndo bem, vão dando uns oks aí no chat. Legal? Vamos seguir? Então, o próximo aqui, Piaget, ok. Então, foi o segundo estágio, né, para Piaget, que é a representação pré-operatória. Se ela é pré-operatória, porque a próxima é operatória, né? Mas a gente vai ver já já. E aqui, para Vallon, o segundo estágio é o sensório motor e projetivo. Olha que interessante. Para Piaget, a gente vai ter o estágio que vai ser de 1 ano e meio até a consolidação ou o ápice do seu desenvolvimento dos 7 a 8 anos, que é esse representativo pré-operatório. Para o Vallon, ele, no meio do caminho aí, tem uma parada. Então, de 1 ano até 3 anos de vida aproximadamente,
é quando ocorre esse estágio chamado sensório motor e projetivo. O que acontece nesse período? Esse período é em que há a predominância do conjunto cognitivo e da direção centrífuga. Centrífuga, o que significa? Que a criança não está mais voltada para si, ela está voltada para fora, para o ambiente. Na fase anterior, né, no estágio anterior, que a gente viu, o primeiro estágio, para Vallon, a direção era centrípeda, ela era voltada para o conhecimento de si, para a exploração do próprio corpo. Agora, essa criança de 1 até 3 anos, ela pega o conjunto cognitivo, ou seja, a cognição, a capacidade de aprender, e se dirige para fora, para o ambiente. O que vai acontecer? Ela explora o espaço de maneira concreta, através do agarrar, segurar, manipular, apontar, sentar, andar, etc. Todas essas capacidades sensoriomotoras, o ver, o sentir, o paladar, o tato, tudo utilizado para explorar o ambiente e de maneira a usar o todo da sua capacidade cognitiva até então. E é claro que isso é auxiliado pela linguagem, lembrando, para Vallon, o aspecto social, o social faz a mediação com o organismo e o ambiente. Diferente de Piaget, que a mediação ela é inicialmente feita pelos aspectos sensório-motores. Para Vallon, não. Ele vai utilizar o seu conjunto cognitivo, a direção é centrífuga, ela é para fora, é para o ambiente, não mais para si próprio, mas ela é mediada e auxiliada pela linguagem, por uma sociedade, por uma comunidade, por uma família, por pessoas ao redor que já estão inseridas na linguagem e que também vão auxiliar a criança nesse processo. É fácil a gente imaginar uma criancinha falando assim, pega a bolinha do tio, pega o brinquedo, vamos brincar, cadê a bolinha? Linguagem. Onde está o papai? Onde está a mamãe? Cadê a vovó? Dá um sorriso para a vovó. Sabe essas coisas que acontecem? Então, elas acontecem porque é a nossa linguagem que auxilia esse processo da criança. Legal? Deu para entender um pouco a diferença? Obrigado, Verônica. Maria Pureza, está na área, seja bem-vinda. Então, ó, o pessoal dando ok aí. Obrigado, gente. Obrigado. Então, voltando aqui. Então, legal, a gente está vendo esses dois aspectos aqui, vamos voltar aqui, ó, esses dois estágios. Poxa, quem está certo e quem está errado de novo? Não vamos entrar nessa linha. Vamos entender o princípio do Piaget, a interação do organismo com o ambiente a partir das suas capacidades sensório-motoras, que carregam um aspecto psicogênico, né? Que o conhecimento é psíquico, mas a capacidade que nos faz conhecer, ela é genética, ela é herança dos nossos ascendentes. Agora, para Vallon, apesar dele considerar também o organismo, esse desenvolvimento vai se dar por meio da mediação do social, através das capacidades motoras, afetivas, e depois o conjunto cognitivo, que começa dirigido para si mesmo até 1 ano e meio de vida, e depois até 1 ano de vida, e depois desse 1 ano até os 3, é para fora, é para o ambiente, explorando o ambiente e com a ajuda, evidentemente, da linguagem. Legal? Dá uma olhada. Ok, todo mundo ok. Verônica entrou, saiu. Vai dando certo aí, gente. Depois a aula fica gravada. Essa bolinha aqui era para aparecer o meu rostinho, né? Mas pelo jeito não tá rolando. Mas, paciência, né? Vamos ficar com o rostinho aqui desse bonitão aqui, o Valão. Olha a carinha dele, que bonitinha. Vamos seguindo aqui, então. Então, segundo estágio e segundo estágio. Agora a gente vai para... Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Agora a gente vai para o terceiro estágio do Piaget e o terceiro estágio do Vallon.
aí a diferença começa a ficar mais significativa, mas é só para a gente entender o que cada um pensa, tá? Então, vamos começar então por Piaget. Piaget vai ter esse momento aqui, esse estágio que ele chama de operações concretas, né? Operações concretas. Vamos lá, deixa eu só adequar aqui o tamanho para a gente conseguir ler o texto junto. Vai cortar um pouquinho do rosto do Piaget, mas tudo bem, acho que ele perdoa. Então vamos lá. Quando que se inicia? A partir dos 7, 8 anos, porque se a fase pré-operatória ela vai de 1 ano e meio de vida e se concretiza nos 7, 8 anos de vida, então é aproximadamente a partir dos 7, 8 anos de idade da criança, que se até aproximadamente os 11, 12 anos, que se efetiva o estágio das operações concretas. O que acontece nesse estágio? É nessa etapa que ocorre essa revolução, que ele vai chamar de uma revolução lógica, no desenvolvimento da criança. O que caracteriza isso, né? É o começo desse desenvolvimento psicológico espontâneo. E o que é esse estágio, então, de operações concretas? É quando a criança consegue atuar no nível de reverter a matéria. Reverter a matéria? Como assim, professor? Está começando a ficar muito confuso. Vamos lá. É o momento da definitiva compreensão da noção lógica de que um objeto pode transformar-se, reverter-se sem perder suas características materiais. É a lógica dedutiva e operativa. É nessa fase, né, dos 7, 8 anos até os 11, 12 anos, que a gente consegue ensinar para a criança as operações matemáticas. A gente consegue ensinar não só a soma, a subtração, mas a multiplicação, a divisão, porque existe na criança essa capacidade de reverter ou de reversibilidade de alguma matéria, porque a matéria pode transformar-se. Então, se eu tenho o número 1 mais o número 1, o que vai dar? 1 mais 1 é 1 mais 1. Porque são duas matérias e que elas não vão mudar. Agora, quando a criança atinge esse nível que se efetiva aos 11, 12 anos, ela sai desse nível pré-operatório, onde ela ainda está sendo inserida no âmbito da linguagem, e agora, nesse âmbito da linguagem, ela consegue abstrair a matéria e consegue, então, fazer o seu processo de reverter. Então, um outro exemplo, se vocês derem para a criança um saco com moedas de 5 centavos, um saco pesado, e uma nota de 100 reais, uma criança antes dos 7, 8 anos, com 5 anos, é muito provável que ela queira ficar com as moedas. Por quê? Porque as moedas são mais pesadas, tem mais moedas. Ela consegue objetivamente, do ponto de vista sensório-motor, sentir o peso. E um pedaço de papel que pesa. Essa noção que a gente tem de dinheiro, que parece ser muito óbvia, ela também, para Piaget, ou dos números, ou dos valores das coisas, ela é dessa capacidade de transformação da matéria. Então, quando vocês trabalham durante um mês, e o trabalho de vocês é transformado numa quantia monetária, isso é transformação do objeto. Quando a gente vai para um supermercado e compra, sei lá, 1 quilo de carne por 30 reais, e a gente pode falar, tá mais caro, tá mais barato, depende do tipo de carne, mas a gente troca um objeto por outro, isso acontece porque nós já atingimos o estágio das operações concretas.
nós podemos transformar o objeto e ele não perde as suas características materiais. A gente pode pensar também em lógica. Então, A mais B igual a C. Então, se eu tenho um aspecto, um A mais o B é igual a C, então eu posso falar que C é igual a A mais B. Eu mudo a ordem, mas não muda não muda as características materiais, ou seja, se transforma essa imagem simbólica, mas ela não muda. É interessante quando a gente mostra para uma criança o nome dela, antes dos 7, 8 anos, isso, claro, né, Piaget sempre está sendo estudado e revisto, e dependendo das mudanças sociais, no caso, para Piaget, do nível que as crianças estão sendo estimuladas, interagindo com o meio, algumas capacidades podem aparecer antes desse tempo, por isso que a gente fala que é aproximadamente. Mas, então a gente não pode se apegar muito com essa questão dos anos. Ela é importante, mas o mais importante é entender a ideia da operação. Então, se você mostra para uma criança o nome dela escrito de uma determinada maneira, a forma como ela escreve, por exemplo, em língua num formato de não de fugiu a palavra, escrita de forma, ajuda aí, gente, no chat. A escrita de forma, por exemplo, como essas palavras aqui, né? E você mostrar o nome dela escrito de uma outra maneira, ela vai falar, não, esse não é meu nome. Do jeitinho dela, ela vai mostrar que ela não reconhece esse símbolo. Porque o símbolo que, a imagem, a matéria que se modifica, ela então deixa de existir, é outra coisa. Então, é isso. Então, essa capacidade de fazer operações concretas, operações lógicas, de deduzir, por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, é uma capacidade dedutiva. Se 1 tem um valor e 1 tem outro valor, então o símbolo 2 significa 1 mais 1. 4 pode significar 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 2 mais 2, ou 3 mais 1. Essa capacidade operativa e lógico-dedutiva, para Piaget, ela acontece e se consolida dos 7 8 anos até os 11, 12 anos. E é fundamental, evidente, não só para a gente se inserir no âmbito da linguagem, do abstrato, mas para que a gente possa operar, transformando a matéria, transformando os símbolos, transformando as coisas no âmbito das imagens, no âmbito das nossas operações matemáticas, do que a criança faz. Então, resumindo, se você for pedir para uma criança de 5, 6 anos fazer um mandado no mercado, ela voltar com o troco errado, obviamente a responsabilidade foi totalmente sua e você não vai deixar isso acontecer, porque, né, estamos em quarentena e nem se não estivéssemos vocês deixariam isso acontecer, ok? Então, uma criança de 10 anos, ela já tem, para Piaget, a capacidade de realizar essas operações concretas. Bacana? Vamos nessa, então? Então, ó, olha só. Para Valon, o esquema é outro. De novo, ele vai meio que quebrar essas fases. Valon é mais velho que Piaget, tá? Ele é mais velho que Piaget. Ele morre na década de 60 e Piaget vai morrer em 1980. Então, tem vários critérios aí, questões que são diferentes, né? Mas aqui, esse terceiro estágio, ele é realmente diferente, que é o personalismo. Lembre que o ismo significa ênfase. Ênfase. ênfase no quê? No personal, na persona, em si. Então, está dizendo de novo que a direção vai mudar. Lembra que a gente falou que a direção do outro, a direção da fase anterior, ela era para fora? Então, agora, essa direção, agora, ela volta um pouco para si. Então, vamos nessa?
Então, ela tem início dos 3 até os 6 anos de vida, aproximadamente. Tem predominância do conjunto afetivo, ou seja, não é do conjunto cognitivo, da capacidade de aprender, mas é do conjunto dos afetos, e de direção centrípeta, direção para si. E é marcado pela exploração de onde? De si mesmo, claro. Personalismo, a ênfase na persona, em si mesmo. E como que se dá essa exploração? Como um ser diferente dos demais. A construção da própria subjetividade por meio das atividades de oposição e, ao mesmo tempo, da sedução e da imitação. Quando a gente fala sedução, obviamente a gente não está falando de sedução no nível de uma pessoa adulta, no que pode significar, e pode significar muita coisa, a palavra sedução. A sedução, a imitação, tem a ver com o que a criança faz para ter a atenção do outro. Então, a sedução nesse sentido de obter a atenção do outro e da imitação. Então, quando a criança quer a atenção desse outro, que pode ser o seu pai, a sua mãe, o fraterno, né, o irmão, ou um amiguinho, um colega de escola, ou quem quer que seja, ela pode também realizar ações que parecem que são dirigidas para o outro, mas na verdade elas são dirigidas a si mesmo, porque a criança ela interage socialmente, essa interação ela é mediada pelo social sempre, né, para Valon, e essa intermediação social a criança vai buscar ao explorar a si mesma, a partir dos seus aspectos afetivos. Então, esses sentimentos de raiva, de medo, de culpa, de alegria, de excitação, de abandono, de frustração. Esse aspecto afetivo, ele é mais predominante do que o aspecto cognitivo. Olha só que interessante. O anterior era cognitivo, esse agora de 1 até 3 anos era cognitivo, a exploração do ambiente, o movimento era totalmente para fora. Agora, para Valon, mudou predominantemente afetivo, na direção centrípeta de si mesmo, explorando a si, mesmo que mediado pela relação social, mesmo que seja na relação com o outro, mas voltado para si, aprendendo na exploração de si mesmo, dos seus próprios afetos. E nisso a criança vai se diferenciando. Ela pode imitar, vestir a roupa do pai, a roupa da mãe, ela pode imitar as brincadeiras, né, brincar de carrinho, porque ela observa que os adultos dirigem os seus carros, ou que os adultos cuidam dos bebês, então a criança, menino ou menina, pode brincar de boneca, em potencial pode, brincar de bola, porque ela pode imitar e ela também pode seduzir, chamar a atenção para si, porque ela está nesse período de construção da sua própria atividade e por meio dessas atividades de oposição. Atividade de dizer não. A criança aprende nessa fase a dizer não, não quero. É meu. O meu não é seu. E mesmo que ela responda afetivamente. Então, quem já trabalhou com crianças, já trabalhou em escolinhas, né, em creche, sabe que a criança dessa idade não tem muito diálogo, não. Ela vai olhar para uma outra criança, vai ver o brinquedo que é dela na mão da outra criança e vai falar assim, é meu. A outra criança da mesma idade fala assim, não. E aí a primeira criança vai lá e dá um soco, um chute, uma mordida. Quem trabalhou com criança sabe que isso pode acontecer. E por que isso acontece? Porque a predominância é afetiva. E é para si. Ai, criança nessa idade é egoísta. Não, não é egoísta. É a ênfase na formação da sua subjetividade. Ela está construindo, ela está aprendendo que ela é um outro diferente dos demais. Faz parte. Estar autocentrado faz parte do nosso desenvolvimento. Legal, gente. Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, opa, deu. Deixa eu ver aqui, todo mundo ok. Percebem que os estágios do Piaget e os estágios do Valon são bem diferentes, e percebam que esse aspecto afetivo é muito predominante ou muito importante para Valon,
Percebam que ele está falando aqui de uma construção que não é só cognitiva, mas ela também é dos seus aspectos afetivos, da sua inserção no social. E Piaget está fazendo um caminho do desenvolvimento de como a criança aprende, então dá uma ênfase maior ao cognitivo, à capacidade de aprender e de se inserir na linguagem, e depois nas operações agora concretas, ou seja, podendo mudar os objetos, mudar o sentido das coisas, e saber que as coisas podem ter os seus sentidos e que o desenvolvimento psicológico agora é espontâneo, ele não depende mais de um adulto, stricto sensu, para dizer para a criança que existem riscos, ainda precisa, mas não tanto de antes da idade dos 6, 7 anos. E para Vallon, nessa fase aqui, 3 a 6 anos, ainda é predominantemente afetivo o conjunto das capacidades, e a direção é para si explorando a si e buscando, então, a formação da sua própria persona, da sua própria personalidade, é uma ênfase. Legal? Vamos nessa, deixa eu ver, tá todo mundo bem aqui, vamos seguindo. Então, a gente viu essa parte. Agora, né, a gente chega no estágio final para Piaget, que são das operações formais, e chegamos só no quarto estágio do Vallon, né, que para o Vallon é o estágio categorial, e para Piaget é o último estágio, que é o estágio das operações formais. Então, percebam que faz sentido que Vallon tenha 7 estádios e Piaget tenha só 4, porque Piaget tem um foco diferente. A sua construção sobre como o ser humano aprende, como o seu conhecimento aumenta, seguir um outro trajeto. Tudo bem, isso não diminui em nada a sua grande contribuição, mas vamos procurar entender, então, primeiro Piaget, o que está posto aqui, ó. Acho que assim dá para a gente ver, ok? Vamos nessa, só para você tomar uma aguinha aqui. Então, a gente tem aí o quarto estágio, operações formais. Tem início com 12, 13 anos e se consolida aproximadamente entre os 15 e 16 anos de vida, ou seja, já na adolescência. Então, gente, não dá mais para chamar de criança. Tipo, 12, 13 anos é criança. Aqui, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até os 14 anos completos, a criança é considerada vulnerável e incapaz, né? A criança sempre é vulnerável, mas ela é considerada incapaz. Isso em termos legais, o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Em termos de teoria do desenvolvimento, é com esses 12 anos, até os 13, mais ou menos, no seu início, até os 15, 16 anos de vida, que a criança, então, o adolescente, no caso, ele chega ao que o Piaget chamou do quarto estágio, que é das operações formais. O que acontece nesse período? Os jovens tornam-se capazes de raciocinar. Nossa, professor, mas tem umas criancinhas que moram comigo, que são meus filhos, meus sobrinhos, são muito espertos. Mas quando a gente fala de raciocínio aqui, o Piaget está falando de raciocínio hard, que é o quê? Deduzir, hipotetizar, e a partir de proposições verbais. É aquela coisa assim de... sabe aquela coisa do senso comum que fala assim, para bom entendedor, pingo é letra? Ou para bom entendedor, letra é livro? Ou seja, um aspecto me permite deduzir, me permite chegar a respostas mesmo que sejam provisórias, que é a hipótese, né, o hipotetizar, ou seja, chegar a respostas que são provisórias, a partir de proposições verbais, ou seja, dizer alguma coisa para alguém que está nessa fase da operação formal, já é possível para que esse adolescente de 12 a 16 anos, né, em possibilidade, ele raciocine, deduza, chegue a respostas provisórias a partir do que está posto verbalmente.
é a lógica do discurso, dos raciocínios dedutivos e propositivos, na qual é possível uma reflexão a partir do ponto de vista do outro. Olha só que interessante. Então, não dá para esperar muita empatia de uma criança de 7, 8 anos até 11, 12 anos. Quando a gente fala, mas as crianças, as pessoas falam que do reino do céu será o céu das crianças, do ponto de vista místico e espiritual, eu não tenho dúvida. Mas do ponto de vista da vivência, né, nesse mundo aqui de nosso Deus, é difícil, porque essa conversa de esperar da criança que ela sinta o que o outro sente, é muito difícil. Não por uma capacidade, nesse caso aqui, afetiva, porque Piaget não está considerando isso. É por uma capacidade de raciocínio. Dos 12 aos 16 anos é que a criança se inicia e aos 16 anos ela consolida essa capacidade de hipotetizar, de deduzir, de através de uma lógica do discurso, ela chegar a respostas provisórias, através do diálogo, da linguagem, ela consegue propor formas de solucionar, ela consegue refletir a partir do ponto de vista do outro. Ou seja, não dá para esperar que o psicólogo, o professor ou qualquer outro adulto que interaja com o adolescente fale, mas vocês não me entendem, se vocês não conseguem olhar pelo meu ponto de vista, então, desculpa, parça, não vai rolar, porque não é da capacidade dessa criança antes dos 11, 12 anos, e a partir dos 12 até os 16 anos, ela ainda está em formação. Então, para quem já atuou com adolescente, seja na educação, ou tem parentes que são adolescentes, ou na sua formação original já teve que lidar, ou tem que lidar com adolescente, sabe como é difícil argumentar. Porque para ele está exercitando, então ele gosta de questionar, deduzir, hipotetizar, às vezes faz errado, chega a conclusões aparentemente equivocadas, mas para ele é um exercício, porque tudo aquilo é novidade, ele está se desenvolvendo. Por isso o questionamento dos 12 aos 16 anos é alguma coisa muito importante, porque é nessa fase que a criança e adolescente começa, dos 12 aos 16 anos para Piaget, começa a lidar com essa realidade nova, essa própria capacidade que é chegar, através do raciocínio, a filosofar, a refletir teoricamente sobre as coisas, abstração. Então, não dá para ensinar filosofia na percepção de Piaget, filosofia mesmo, antes dos 12 e 13 anos, que a criança ainda não chegou nessa fase, nesse estágio de desenvolvimento. Da mesma maneira que não dá para esperar um raciocínio muito elaborado sobre, a partir da perspectiva do outro, antes dessa fase. Então, quando ela chega nesse momento, então aí que é a possibilidade de falar de filosofia, de pensamento abstrato, que é um raciocínio lógico, dedutivo, de refletir teoricamente sobre as coisas a partir do real, falar de política, falar de democracia, falar sobre leis, sobre valores morais. Eu me lembro que era muito difícil para mim conversar, por exemplo, na época que eu trabalhava como psicólogo social, com os adolescentes em situação de acolhimento que cometeram atos infracionais. Então, os adolescentes que tinham lá 13 anos, eles estavam muito interessados em argumentar, parece que tinham descoberto alguma coisa, e os adultos, talvez, na argumentação, consigam ter um pouquinho mais de traquejo. Mas, por exemplo, conseguir fazer que aquele adolescente olhe através da tua perspectiva é muito difícil. Para Piaget, essa capacidade de refletir e abstrair a partir do real, ela só se consolida a partir dos 15, 16 anos. Ok? E aí, dos 15, 16 anos, a criança, o adolescente, nesse caso, chega à sua máxima capacidade de desenvolvimento, finalizando, então, o seu quarto estágio.
E aí ele vai para a vida adulta com o que foi possível de ser desenvolvido através das interações nesse período. Então, o que Piaget está dizendo é, gente, vocês querem trabalhar, vocês da educação, os processos educacionais querem se fazer efetivos, vocês têm que entender que existem momentos apropriados para que isso seja desenvolvido. Não adianta, na visão de Piaget, eu querer desenvolver uma capacidade de raciocínio lógico, hipotético, dedutiva, em adultos, além da sua capacidade do que não foi desenvolvido no seu período de desenvolvimento. Vai existir uma limitação, vai existir um teto, né? E isso, então, ele vai dar muita importância, né? Os estudiosos da educação, da psicologia da educação que trabalham com Piaget, vão dar muito ênfase não só à primeira infância, mas a todo o ensino fundamental como um momento, então, de atingir um desenvolvimento pleno desse organismo. Entendem? Bacana? Isso não quer dizer que ninguém aprende nada. Ah, professora, não fui bem na prova, não fui bem nas atividades, porque, como já diria Piaget, depois dos 16 ninguém aprende nada. Não, não é verdade. Não foi isso que Piaget falou, não. Quer dizer só que o auge do nosso desenvolvimento, do ponto de vista das nossas capacidades, que até então não estavam sendo desenvolvidas, se dá nessa fase das operações formais. Começa com 12, 13 anos, vai até os 15, 16, mas essa questão da idade eu acho que dá para ser um pouquinho mais flexível. Às vezes, essa maturação começa um pouco antes, ok? Tem alguns estudos que apontam para isso. Bom, vamos lá. Valon. Valon a gente ainda está no quarto estágio, tem mais 3 pela frente. Então, tem início aos 6 anos, esse estágio que ele chama de categorial, e vai até os 11 anos aproximadamente. Um ano, né, antes do estágio das operações formais do Piaget. O estágio categorial do Valon vai dos 6 até os 11 anos. Tem início nos 6 até os 11 anos aproximadamente. E que existe o quê? Predominância do conjunto cognitivo. Ou seja, não é mais a predominância do conjunto afetivo, das emoções, dos impulsos. Agora é a predominância da capacidade de aprender, da capacidade de aprender. E na direção centrífuga, a centrípeda é para si, na perspectiva de Valon, e a centrífuga é para fora, em direção do ambiente, do mundo. Então, dos 6 aos 11 anos, o Valon está dizendo, nós temos a capacidade de se desenvolver, mas predominantemente a partir das nossas características, nosso conjunto de capacidades de aprender, predominantemente, isso não quer dizer que não existam as capacidades afetivas, tá? E não quer dizer que lá na fase anterior não tinham as capacidades cognitivas, mas predominantemente naquela outra fase era afetiva, e agora nessa fase é cognitiva, e a direção é para fora. Então, nesse momento, a criança consegue, pelas atividades do pensamento, organizar o mundo em categorias mais definidas, que, por sua vez, permitem uma melhor compreensão dela mesma, ou seja, a criança passa a se compreender melhor a partir dessa capacidade de categorizar ou de organizar o mundo em categorias. Por isso que essa fase é chamada de categorial. E como que são essas categorias? Basta conversar com uma criança de 6 a 11 anos, mas na falta vamos conversar nós aqui. Então a gente pode falar da categoria casa, família, da categoria escola, da categoria amigos do prédio, amigos da rua, categoria vizinhos, pensando, por exemplo, na mediação do social. A gente pode pensar na categoria as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, aquilo que é divertido, aquilo que é chato, aquilo que é gostoso, aquilo que é ruim. E as categorias não param por aí. Mas essa capacidade de categorizar as coisas
que acontecem para Valon dos 6 aos 11 anos, ela tem uma predominância cognitiva, não tão afetiva, mais cognitiva, e é dirigida para fora, para o ambiente. E que a criança consegue fazer isso de que maneira? Através das atividades do pensamento. Ela não precisa mais estar com um objeto concreto. Ela pode fazer isso através da possibilidade do pensamento. E ao fazer isso, ela também atinge uma compreensão melhor de si mesma. Legal? Bem objetivo, mas essa fase é muito interessante. Agora vamos para aí a gente falou aqui do nosso amiguinho Piaget. Piaget a gente dá um até logo para ele. Terminamos aqui no quarto estágio, ou seja, a criança atinge as operações formais, 15, 16 anos, capacidade de pensamento, de raciocínio lógico, hipotético, dedutivo, respostas provisórias que vão levar a só pelo pensamento deduzir como resolver os problemas. Ou seja, eu não resolvo mais os problemas, conflitos, através só das minhas capacidades sensório-motoras. Agora, a criança já está inserida no ambiente da linguagem, ela já tem capacidade de abstração e ela consegue resolver os conflitos e atingir a equilibração por meio da assimilação e da acomodação, só pela sua capacidade, ou principalmente pela sua capacidade de raciocínio dedutivos e propositivos. O que é importante dizer é que nas fases do Piaget, porque a gente agora vai falar de Vallon, porque tem mais 3 estágios, né? Mas nos 4 estágios de Piaget, cada momento que a gente sai de um estágio e vai para outro, a criança muitas vezes tem que ressignificar e tem que transformar a sua relação com o seu sensório motor. Então, tem coisas que a gente consegue imaginar um bebê fazendo, como, por exemplo, levar o pé à boca, e aquilo parece ser muito comum, e tentar enfiar a mão toda na boca, porque ele está naquele momento de sensório motor, e ele está explorando o ambiente, e o seu corpo pode fazer parte do ambiente também, ele está resolvendo os conflitos do espaço, através das suas capacidades sensório-motoras. Mas não dá para imaginar, por exemplo, uma criança de 12, 13 anos colocando o pé na boca. Aí já sou um pouco estranho, percebe? Então, quando a gente vai passando por esses 4 estágios, a nossa relação com o nosso sensório motor e a nossa relação com o ambiente também vai mudando, porque também nós, como organismos, vamos sendo transformados aí no desenvolvimento. Ok? Beleza. Priscila saiu da conversa. Espero que volte, senão vai ficar tudo gravadinho, tá? Mas fiquem por aí. Eu quero conversar com vocês. Legal. Então, vamos lá. Os próximos estádios do Vallon. Vamos dizer que para criança e adolescente, o Vallon tem um estádio a mais do que o do Piaget. Mas o Vallon, ele vai levar os estádios até a velhice. Legal? Então, vamos falar do 5º estádio, que é da puberdade e adolescência. Então, tem início aqui, um pouquinho, diminuir para muito, tá bom. Tem início acima dos 11 anos de vida, né, e que é o período no qual ocorre a predominância do conjunto afetivo e da direção centrípeta. A gente já entendeu. Tem o conjunto cognitivo, da capacidade de aprender, e o conjunto afetivo são as emoções, os impulsos, os afetos, os sentimentos. Então, esse conjunto afetivo é predominante dos 11 anos em diante, e a direção é centrípeta, ou seja, ela não é para fora, ela é para dentro, é para si. Então, o Vallon entende que nesse período, acima dos 11 anos, até chegar antes da vida adulta, né, que já é o 6º estágio, há o ganho nas formas de pensar, pelo desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo. Então aqui parece com Piaget. Essa parte parece. E há na vida do indivíduo, nessa idade, uma maior exploração de si mesmo como entidade autônoma.
Isso é importante, porque não é só como no personalismo, se perceber, de construir a sua própria subjetividade, se diferenciando do outro, como alguém que está diferente, que é diferente na relação com os demais no ambiente social, no ambiente físico. Mas aqui a gente já fala de uma exploração de si mesmo como identidade autônoma, mediante as atividades de confronto, de autoafirmação e, paralelamente, pela busca de apoio no grupo da mesma idade, que é a sensação de pertença. Então, dá para pensar um adolescente que não é necessariamente o adolescente com a mesma conjuntura social do Valon, mas dá para pensar um adolescente tranquilo aqui, ou seja, nessa fase, conjunto é predominante afetos, emoções, sentimentos, os afetos estão presentes e a direção é para si. Então, diremos que ela é voltada no conhecimento de si. Então, o adolescente, nessa fase, ele começa a pensar, começa, assim como Piaget fala, no desenvolvimento do raciocínio, de respostas provisórias, hipotético e dedutivos, porque consegue chegar às respostas por meio do pensamento, sejam essas respostas corretas ou não, mas elas vão sendo testadas e mediadas pelo social, e há uma vida do indivíduo nessa idade de maior exploração de si mesmo e de si mesmo como uma identidade autônoma, ou seja, que eu, de fato, sou alguém que é diferente dos outros e que eu tenho desejos e tenho formas de pensar que me diferem dos outros. Mas, ao mesmo tempo, existem atividades de confronto, de autoafirmação, que permitem a visão dessa identidade autônoma, ou seja, ela não é só pelo pensamento, existem também formas de atuar no ambiente social que mostram isso. Então uma atividade de confronto, autoafirmação, pode ser um engajamento numa causa social, numa organização não governamental, numa OSC, numa atividade, por exemplo, agora, numa atividade online, angariando fundo para as famílias que não têm grana nesse período de possível recessão econômica? Pode, mas também pode ser aquele adolescente que faz isso buscando o confronto e a autoafirmação através dos atos infracionais. Então, ou seja, ele é só um adolescente que, mediado pela situação social, está buscando o que todo adolescente busca, que é a exploração de si mesmo como uma identidade autônoma, um si mesmo. E aí, uma característica muito presente do adolescente que a gente consegue observar, que é o apoio da mesma idade, que é essa sensação de pertença. Ou seja, eu sou uma identidade autônoma, mas que sou mediado pelo social, e nesse caso eu busco as pessoas que são aqueles que são os meus iguais, os meus semelhantes. Legal? E aí a gente vai para os últimos estágios do Valon. Deixa eu tirar esse trem daqui. Vamos lá. Sexto estágio, a vida adulta. O que acontece na vida adulta e acontece na velhice também? Vou deixar os dois juntos aqui. O que acontece? No sexto estágio, quando, então, esse estágio anterior se termina a adolescência e se entra na vida adulta, e esse entrar na vida adulta é um campo aí de estudos, porque quando que começa a vida adulta, né? É com os 18 anos? É com os 21 anos? Tem estudiosos na Europa que falam que é a partir dos 24 anos. Tem gente falando que é a partir dos 30, né? A gente pode fazer um julgamento moral, né, e valorativo sobre isso, não acho que é o caminho. Mas o fato é que sim, né, a gente tem um desafio de entender quando que começa a vida adulta. Mas o ponto de vista legal da lei é a partir dos 18 anos, né, termina com os 17 anos, 11 meses e 29 dias, e começa com os 18 anos, mas os processos de desenvolvimento a gente viu que são aproximados, né? Então, não quer dizer que alguém que legalmente chegou aos 18 anos, de fato, entrou na vida adulta. Pode ser que tenham alguns que com 17 anos já tenham sido emancipados, já atingiram o que a gente pode chamar desse estágio adulto.
Mas então, o que é esse estágio adulto que não é tão cronológico? É quando acontece esse equilíbrio entre os conjuntos afetivo e cognitivo, e entre as direções centrífugas e centrípedas. Isso é muito bacana na teoria do Vallon. Segundo a palavra dele mesmo, a vida adulta é a dos êxitos e dos fracassos na vida privada, na vida pública ou profissional do indivíduo. Ou seja, essa experiência de êxito, fracasso, vida privada, vida pública, vida profissional, ela exige lidar com os nossos com os nossos desafios, com os nossos conflitos, de outra maneira, que não dá mais para ser predominantemente cognitiva, com as nossas capacidades de aprender, e não mais predominantemente afetivas. Tem que existir um equilíbrio, ou é esperado desse estágio chamado adulto, como um estágio de desenvolvimento. Perceba que ele não é o adulto legal, o adulto da lei, não é o adulto que foi dito por outro, é o adulto que se desenvolveu. Então, ser adulto é um estágio que é atingido. O adulto não é aquele que chegou a uma determinada idade cronológica. O adulto é um desenvolvimento que se atinge. Olha só, isso muda tudo a forma como a gente pensa o desenvolvimento. Para Piaget também, a vida adulta é um desenvolvimento. Só que ele não chama a vida adulta de uma fase, ele fala que termina lá no quarto estágio. Mas para Vallon, ele contribui para a gente nesse sentido, dizendo o seguinte: a vida adulta é um estágio de desenvolvimento, e nesse estágio tem que acontecer o equilíbrio entre os conjuntos afetivos e cognitivos, e entre as direções centrífugas, ou seja, para fora, para o ambiente, e para as direções centrípetas, que são as direções para si. Então, o adulto é aquele que não utiliza só das suas ferramentas, das suas capacidades cognitivas, o conjunto das suas capacidades cognitivas, e não utiliza também apenas o conjunto das suas capacidades afetivas. Tem um equilíbrio. E também não é só voltado para si, para a descoberta de si mesmo, e nem só voltada para a descoberta do ambiente. As coisas têm que ter esse equilíbrio. Então, professor, mas tem tanta gente que tem 40, 50 anos que não chegou na vida adulta, tá uma loucura. Então, percebem que interessante, importante a gente aprender sobre os estágios? É uma fase de desenvolvimento. Por isso que, para Vallon, a educação é um aspecto social, de mediação social fundamental para se atingir o desenvolvimento dos estágios. Porque se ele diz que é o social que faz a mediação antes do objeto físico, quem faz a mediação é o social entre o organismo e o meio, então precisa existir um social que se proponha a mediar esse processo. Por isso que, quando a educação na França foi reformulada no século XX, ele foi um dos pesquisadores franceses que foi chamado para reformular, e tem coisas que o Vallon postulou na educação francesa que está até hoje lá, e a educação francesa, como geralmente acontece nos países europeus da parte ocidental da Europa, são propostas muito interessantes para aquele país, são propostas bastante desenvolvidas. O nosso desafio, então, aqui é pensar como a escola, como a educação, como a psicologia da educação pode contribuir para a gente chegar nesse nível de que o adulto tem equilíbrio entre os conjuntos afetivos e cognitivos, entre as direções centrípedas e centrífugas, ou seja, eu uso os meus afetos, meus conjuntos cognitivos, e as direções são para fora, mas também são para dentro. Parece que a gente não chegou, então, totalmente lesos ao nosso estágio adulto, não é? Então, é um ponto para a gente pensar. E aí, por último, ele vai falar que tem um sétimo estágio, chamado velhice. Então, a velhice, para o Vallon, é um estágio. E o que caracteriza esse estágio?
é o equilíbrio entre os conjuntos afetivo e cognitivo e as direções centrífuga e centrípeta, só que a diferença entre a velhice e o estágio adulto é nessa vivência que depende das perdas senis, ou seja, perdas orgânicas. Então, se eu tenho um adulto que infelizmente desenvolve uma doença, uma demência, que é uma degeneração neurológica, né? Ela pode chegar à velhice com esse equilíbrio afetivo, cognitivo desse conjunto e nas direções para fora, para o ambiente, para o conhecimento de fora e conhecimento de si. Só que a senilidade, né, como Alzheimer, as demências vasculares, as demências de tantos, tem dezenas de tipos de demências, infelizmente, mas que depende se a pessoa desenvolveu uma perda senil por conta da idade. Isso é uma questão. E também depende da dinâmica orgânico-social e da vida pregressa do indivíduo, ou seja, a maneira como esse jogo de relações desse organismo com o social, mediado pelo social, e a vida pregressa, ou seja, o que aconteceu antes na vida desse organismo, dessa pessoa, vai dizer como esse indivíduo, esse sujeito vai chegar nesse estágio da velhice. Ou seja, ele pode chegar assim como um adulto, né? É comum a gente conhecer pessoas de 70, 75 anos que chegam muito bem a essa idade, mas tem outros que, devido às questões orgânicas, abuso de drogas, má alimentação, sedentarismo, questões genéticas, e às vezes por falta de uma mediação social adequada, fazem com que o equilíbrio não seja do conjunto afetivo e cognitivo e que a direção não seja para fora e para si. Então, há um desequilíbrio mediado, de novo, negativamente pelo social, mas também pelo desenvolvimento orgânico. Legal, gente? Então, esses são os 7 estádios para o Valon, ok? E esses são os 4 estágios do nosso querido Piaget também. Tá bom? Então tem essa imagem. Eu vou postar em PDF o arquivo para vocês baixarem da apresentação. O texto que nós usamos como base é ainda aquele primeiro lá, das compreensões, das contribuições de Skinner, Piaget, Vygotsky e Vallon para as teorias da aprendizagem, para a educação. É um texto muito rico, a gente caminhou bastante tempo com ele. Ah, professor, mas é um texto longo, tem 23 páginas. Leiam sobre essas perspectivas, anotem, aprendam quais são as características de vocês que mostram como vocês estão aprendendo, o que funciona para vocês. E basicamente, então, hoje a gente dá conta dessa primeira fase aí da nossa disciplina. Então, a gente viu o cenário da psicologia da educação, o cenário histórico, acadêmico, profissional, vimos o tamanho da dificuldade, dos problemas que temos na educação no Brasil, vimos as críticas que temos à situação atual, né, pelas descontinuidades dos processos educacionais no Brasil, e nós demos um passo importante de entender como o ser humano aprende. Será que a falta de processos educacionais impedem o aprendizado? É uma questão para a gente pensar. Afeta? Impede? Eu acredito que não, mas para alguns pode com certeza impedir. E a gente chegou, então, viu as contribuições das teorias da aprendizagem, chegamos agora a falar da teoria do desenvolvimento. Existem outras? Certamente existem outras. A gente não vai falar aqui, por exemplo, da teoria do desenvolvimento psicossexual da psicanálise, seja por Freud, por Melanie Klein, por Winnicott. Por quê?
porque ela tem uma ênfase que está no desenvolvimento psíquico, né, que também pode ser pensado para a educação, mas talvez a gente está pensando aqui numa questão mais do desenvolvimento, que ele não é só psíquico, né, como diz o Vallon, não é só centrípeta, né, não é esse movimento para si, mas é esse movimento que é para si e também é para centrífuga, né, é para fora, é para o ambiente, né, e aí a gente consegue também pensar a escola. No nosso próximo encontro, eu vou mandar um texto para vocês e a gente vai ampliar a nossa discussão sobre educação. Eu vou querer trazer alguns outros autores mais atuais para vocês e eu mando o texto para vocês também, para vocês já irem lendo, tá bom? E vou baixar, depois que a gente terminar a nossa reunião, eu vou baixar o vídeo, vou postar no YouTube e vou colocar o link aqui na... Cadê? Aparece, filho de Deus. Ah, daqui a pouco aparece. Não apareceu? Na sala, lá no nosso blog. Então, vai aparecer para vocês vão conseguir ver, baixar o PDF também, e o texto também. Então, vai estar tudo lá, para vocês pegarem a aula de hoje e prosseguirem, tá bom? Agora, eu queria ouvir vocês, eu acho que a gente pode ficar aqui mais uns 20 minutinhos, para quem puder, e conversar um pouco, queria ouvir vocês, aqui no chat eu não vi nenhuma pergunta, mas eu queria ouvir vocês aí, um por vez, tá? Manda ver. Silêncio. Pode perguntar pelo chat também, tá, gente? Não precisa falar se não quiser. Eu vou ver se consigo aparecer para vocês aqui. Tô tentando ativar a câmera aqui. Fica esquisito também, né? Falar com você sem aparecer. Aí, apareci. Tá. Eu vou fazer as perguntas aqui, então, e vocês vão me falando. Acho que não ficou dúvida nenhuma, professora. A Natália. Se não ficou dúvida, o professor dá uma paura quando alguém fala que ficou com dúvida, porque assim, ou foi muito bom, todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu coisa nenhuma. Aí, minha gente, até a fase da adolescência, a personalidade da pessoa pode ser modelada. Depois disso, quais são as chances? A pergunta da Verônica. Vamos dizer assim, Verônica, não é que... Porque a teoria que a gente viu são teorias do desenvolvimento. Elas não são teorias da personalidade, né? É por isso que talvez a gente não vai estudar tanto a psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise parte de estruturas, né? Estruturas psíquicas que aí vão apontar realmente para formas de interagir com o mundo, consigo mesmo e com o outro, né? Então, dá uma ênfase aí no desenvolvimento psíquico. Por exemplo, na psicanálise você vai ter a estrutura psicanálise freudiana, né, e aqueles que partiram dessa perspectiva de Freud, né, que estão dentro do escopo da psicanálise. Você vai ter a estrutura neurótica, aquela pessoa que resolveu o complexo de Édipo e ação, e que ela vai conseguir diferenciar as realidades, ela sabe o que é real, o que não é, ela sabe que existe lei, então ela tem um super-eu, um super-ego, tem os desejos dela que estão lá recalcados, porque eles não podem vir à consciência, e tem o eu fazendo todas as mediações possíveis para satisfazer o superego e o id, né, e aí a gente vai ter os atos falhos, os sonhos, os sintomas, os xistes,
como formas de manifestação aí mas tudo que o ser humano faz tem a ver com o inconsciente. Isso é estrutura neurótica. Aí você vai ter estrutura psicótica, nas psicoses, né? É aquele que resolveu o complexo de, não passou pelo complexo de Édipo, por algum motivo no seu desenvolvimento psicossexual não resolveu isso, então ele não tem uma relação com o superego, não há uma lei, então significa que ele não diferencia realidades e o seu id não está recalcado, então muitas coisas vêm à tona, e às vezes o que moralmente não é aceito para nós para a pessoa com psicose não é uma questão. Então é uma estrutura. A pessoa é determinista. Por quê? Porque ela tem a estrutura psicótica, o outro tem a estrutura neurótica. E tem perverso é aquele que passou pela castração, mas nega, e aí ele vai, então, querer forjar suas próprias leis, e vai, então, muitas vezes ser caracterizado como um sociopata, alguém que faz coisas que seriam consideradas abomináveis, absurdas para um neurótico, mas que para ele perverte, ou seja, ele acha um outro caminho diante da castração, da não satisfação dos seus desejos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de psicanálise, a gente está falando de uma visão psíquica, né, em desenvolvimento psicossexual, que aí a gente está falando de personalidade. O neurótico é neurótico, o psicótico é psicótico, o perverso é perverso, entende? E tem até uma fala que não se resolveu de que o autismo seria uma quarta estrutura. Então, o autista também é autista, mas isso não é um consenso. Agora, quando a gente fala de teoria do desenvolvimento, a gente está falando de um processo de tanto cognitivo quanto afetivo. Para Piaget, é mais cognitivo. Então, ele está falando da capacidade de aprender e a capacidade de conhecer. Então, para Piaget, não é tanto personalidade. Para Piaget, é mais conhecimento. Tá, eu vi sua mensagem aqui, Patrícia. Estava travando muito aqui. Não, beleza. Bom, eu vou repetir aqui. Então, isso é o seguinte: psicanálise a gente pode falar, respondendo aqui a Verônica ainda, a gente pode falar, professor, eu tive problema de conexão, o vídeo na íntegra, depois vou ver no YouTube. Não, beleza, vê lá depois. Começou a travar, obrigada. Ó, então, vou só repetir rapidinho, se travar, fiquem tranquilos que vai estar gravado. Só para a gente, para eu liberar vocês também, caso não tenham outras dúvidas. Mas sobre personalidade, a teoria de Piaget é uma teoria sobre como nós aprendemos alguma coisa. E a teoria, e aí como nós nos desenvolvemos nesse processo de aprendizado e nossa capacidade de aprender e de conhecer aumenta cada vez mais. Então, Piaget não fala de personalidade. Já o nosso amigo Vallon, ele fala sobre os processos afetivos. Então, mas ele fala também que a gente se desenvolve e chega a ser adulto quando a gente atinge essa coisa do equilíbrio entre o cognitivo, o afetivo, o que é interno e o que é externo. Então, é uma fase de desenvolvimento. Então, agora, vocês e eu estamos nos desenvolvendo. Ainda estamos desenvolvendo. Eu tenho 40, estou me desenvolvendo ainda. Em algum momento vou chegar na fase, Deus quiser permitir, vou chegar na fase idosa. Mas vocês, adultos, estão se desenvolvendo. Então, a gente pode se desenvolver também, na visão de Vallon, afetivamente. Porque a gente aprende as coisas por meio também dos nossos conjuntos afetivos, e não só da nossa capacidade de conhecimento, entendeu? Vamos ver. Vitória. Ainda na adolescência, 16 anos, é exatamente a idade limite para a qual a pessoa tem mais facilidade para aprender, ou ainda pode estender nessa questão da idade? Essa questão cronológica, o Vitória, ela pode sim, a gente pode focar nessa questão da cronológica, mas eu acho que ela tem que ser relativizada, né? Porque a gente não pode dizer que os organismos são todos iguais, e a interação vai ser diferente.
Então, dizendo que para Piaget, o ápice da maturação, pensa, por exemplo, numa fruta. Ela tem um momento, né, desde que ela está verde até onde ela fica madura, né? Então, ele está falando que o desenvolvimento humano, ele vai atingir uma maturação aos 16 anos. Então, a gente vai chegar no auge das capacidades, mas não quer dizer que a gente diminui depois. Nós continuamos com aquela mesma capacidade até os 16 anos. O que a gente pode fazer, na visão do Piaget, é incentivar que o organismo interaja cada vez mais com o... que o organismo interaja cada vez mais com o ambiente durante a sua vida, respeitando os seus estágios, o que ele pode interagir naqueles estágios, para que ele chegue no máximo da sua capacidade aos 16 anos. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa continuar aprendendo ou tendo facilidade para aprender depois dos 16 anos, tá? Mas que esses 16 anos, na perspectiva do Piaget, são muito importantes, sim. Né? Por isso que dá tanta importância à educação fundamental, né? Verônica, para uma criança surda, o tempo de desenvolvimento é o mesmo de uma auditiva ou a chance de ocorrer atraso é maior? Existe uma chance de ocorrer atraso, sim, Verônica. Por quê? Porque se o desenvolvimento para Piaget, pensando em Piaget, é sensório motor, então a sensação da audição a criança não está tendo. Então, cabe aos educadores, ao ambiente, providenciar outras formas de interagir. Então, a criança pode interagir por meio de libras, por meio de outras formas de interação, mas comparativamente ela pode ter um desenvolvimento aquém, sim. Quem tem um trabalho muito bonito com pessoas com deficiências é o Vygotsky, porque o Vygotsky entende que a linguagem é que vai mediar o conhecimento, vai mediar a nossa relação com o social e a nossa relação com o ambiente. Então, como é a linguagem que faria isso, então era necessário para o Vygotsky que as pessoas com deficiência elas fossem inseridas de alguma forma ou de outra. Então, tem trabalhos muito bonitos lá na ex-União Soviética, existem escolas, na perspectiva do Vygotsky, que ensinam crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência sensório-motora. Então, é muito bonito o trabalho que é feito. Já para Vallon, também é importante que haja essa mediação, mas Vallon considera o aspecto afetivo, as emoções. Então, muitas vezes, e que a mediação é social, então o papel da escola, o papel dos responsáveis é muito importante para facilitar, para permitir o processo de desenvolvimento da criança. Lembrando, tudo é interação. O organismo, por si só, ele não vai se desenvolver, ele vai se desenvolver por meio da interação. Para Piaget é sensório-motor, para Vygotsky é por meio da linguagem, e para Vallon é por meio do social. Então, sempre tem que ter uma interação. E aí, o nosso papel como psicólogos da educação, se porventura for o caso, mas pensando agora como psicologia da educação, é a gente usar esses processos para pensar em esses processos de desenvolvimento, para pensar processos de educacionais que sejam mais efetivos, que sejam mais plurais, que sejam mais eficazes na sua proposta de desenvolver os alunos. Legal? Gente, mais perguntas? Quem está aqui na sala ainda? Vamos ver. Verônica, respondi. Maria Pureza está aqui. A Kênia. Márcio. Patrícia. E José Roberto. Vocês estão na sala aqui ainda? Tem dúvidas? Ok, José Roberto. Tem coisas que vocês queiram perguntar? Por mim, beleza. Eu fico aqui até a Verônica não.
Patrícia, tudo ok? Porque senão, assim, se quiserem ficar aqui agora, vamos bater papo até as 10h30 da noite, ou não, ninguém quer ficar, né? Tem tem Big Brother hoje, né? Não, não foi ontem, né? Quarta-feira, hoje é quarta. Você acha que o professor assiste, né? Roberto, boa noite. Já. Gente, então é isso. Acompanhem as aulas por aqui. Eu vou despedir de vocês. Vocês sabem que podem contar comigo. O objetivo é a gente continuar aprendendo, interagindo entre nós aqui. Não é só na Unis Santa Rita que a gente está com essa dificuldade, são todas as universidades, e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente vai passar por isso, mas a gente precisa da colaboração de todos os lados, tá bom? Muita força, e qualquer dúvida vocês podem interagir lá pelo fórum. Legal, gente? Boa noite, se cuidem. Bom descanso para vocês também, tá? E lavem as mãozinhas, tá? Tomem todos os cuidados necessários aí. Boa noite, Vitória. Obrigado, gente. Vamos ficar por aqui, então. Um abração, a gente vai falando. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.